Mais uma subscrição do MXRF11 e o pessoal ficou louco. Sabia que o pessoal ficou louco? No Instagram lá, meu amigo, eu abri ali umas 70 mensagens falando assim: Léo, o que aconteceu com o MXRF11? Léo, o que aconteceu que agora parece que o MXRF11 vai cair? Meu Deus do céu, vocês precisam entender de uma vez por todas o que é uma subscrição de cotas. Se você, presta atenção, se você fica preocupado a cada notícia que sai no mercado, tá te faltando conhecimento, porque você não pode ficar preocupado. Sempre falo pra minha princesa, investimento é pra te tirar a preocupação, te dar paz e não o contrário. Então, se você tá ficando preocupado, pode ficar tranquilo agora, pode ficar tranquilo, que eu vou te ensinar tudo aqui. E o conhecimento que lhe faltava vai ser adicionado à sua cabeça agora, beleza? A gente vai falar sobre subscrição de cotas e a gente vai falar principalmente sobre a do MXRF11 aí, beleza? Nesse vídeo, eu gostaria de te explicar inúmeras e inúmeras coisas. Gostaria de te explicar como que funciona a subscrição, gostaria de te explicar como funciona a arbitragem, porque os grandes investidores fazem a arbitragem de preço quando abrem uma subscrição. Gostaria de falar também sobre a diluição ocasionada pelas subscrições e se é vantajoso ou não. Sendo bem sincero, a gente demoraria umas 3, 4, talvez umas 5 horas para eu te explicar tudo isso aqui. Então eu vou me ater no que mais importa para você, que é te fazer entender o que é uma subscrição, e a gente vai comentar como vai ser a subscrição do MXRF11, beleza? Então, primeira coisa que a gente vai ver é abrir o documento. Vamos abrir o documento onde o MXRF11 falou dessa tal subscrição. E aí depois a gente vai entender o que é, tá? Então aqui no portal de relatório, você vai lá em Assembleia, você consegue ver duas entregas de Assembleia no dia 28/5, na semana passada. Se você abrir as duas, você vai ver que uma é mais completa do que a outra e uma tem 7 páginas. A gente vai ler essa aqui das 7 páginas, tá? Então já te ensinei aquele truquezinho que aqui o primeiro parágrafo é praticamente só falando da parte de descrição do fundo. Então a gente começa lá no finalzinho do primeiro parágrafo, ó. Vem por meio deste convocar as vossas senhorias na qualidade de titular das cotas de emissão do fundo para participar da Assembleia Geral Extraordinária do fundo a serem realizadas de forma não presencial, por meio do procedimento de consulta formal nos termos dos artigos E qual que é o objetivo dessa Assembleia? O MXRF11 literalmente pegou o megafone e falou assim: ô, todo mundo que é cotista aí do MXRF11, vamos votar aqui, vamos votar aqui. E aí, vamos votar no quê? Tá aqui, ó. Aprovar a realização em até 12 meses, desde a data da aprovação, da 11ª emissão de cotas pelo fundo, no montante inicial de R$1 bilhão, conforme as características constantes no regulamento. Ou seja, o MXRF11 está gritando: ô cotista, ô Leozinho, eu sou cotista do MXRF11, né? Então ele tá gritando: ô Leozinho, tô querendo captar um dinheiro aí, R$1 bilhão. E aí, a Assembleia, porque lembre-se, ainda não saiu a subscrição, tá? Ainda não saiu. A gente tá fazendo uma Assembleia, o MXRF11 tá fazendo uma Assembleia para decidir se a emissão vai ser aprovada ou não. Provavelmente será, porque normalmente grande parte não vota e a grande parte que vota normalmente entende o que é subscrição e provavelmente vai votar a favor da subscrição. Ou seja, podemos considerar que essa subscrição aí vai sair sim, tá? E aqui a gente consegue ver a partir da página 4 quais são os dados iniciais dessa subscrição. Como ela ainda nem foi aprovada, a gente só tem como ela seria, mas a gente só vai saber de verdade mesmo como que a subscrição é através de um documento chamado prospecto. Se você vem aqui em portal de relatórios e abre aqui, ó, oferta pública, você consegue ver aqui os prospectos. Esse prospecto aqui foi do dia 21/6 do ano passado. Foi a última vez que ele fez uma subscrição. Olha só a carinha de um prospecto. Neste caso aqui, a subscrição foi de R$800 milhões. Ele conseguiu captar 25% acima, deu quase R$1 bilhão ali na captação anterior. E aí, agora ele tá tentando fazer a mesma coisa, tá? Então a gente só vai ter todas as informações da subscrição quando a gente tiver esse prospecto. Por enquanto, eu quero te fazer e te preparar para você entender o que é uma subscrição, para que quando saia o prospecto, você já esteja inscrito no canal, já deixou o like no vídeo, aí o YouTube vai te notificar: ó, o Leozinho soltou lá agora o vídeo da subscrição, quais são todas as características, e você vem e acompanha já sabendo o que é uma subscrição, para eu poder te explicar outra coisa, né? Aí, quem sabe eu te explico arbitragem no próximo vídeo, e daqui a alguns meses eu conseguir te explicar tudo que eu gostaria de te explicar sobre subscrição. Tem que acompanhar o canal, né? Então vamos lá, o público-alvo, investidor em geral, todo mundo, não é só para investidor qualificado não. Destinação do recurso: os recursos líquidos provenientes da 11ª emissão serão aplicados pela classe única, de acordo com a política de investimento estabelecida no regulamento. Qual que é a política de investimento? Aqui a gente consegue ver, inclusive, como que está o portfólio do MXRF11 hoje. E ele tem aqui basicamente 79% em CRI. Ele tem um pouquinho de FI e um pouquinho de SPE, que são sociedades de participações específicas para construção, desenvolvimento, enfim.
Então ele é meio que um multi-estratégia, só que mais focado em CRI mesmo. Então ele é um fundo de papel. E na política de investimento fala que ele vai focar sim mais em papel. Ou seja, ele vai captar esses recursos para comprar mais dívida, para poder aumentar o número de CRIs. Beleza? Montante da nova emissão: R$1 bilhão inicialmente, sem considerar a taxa de distribuição primária, considerando ainda eventual lote adicional. Em toda subscrição pode haver um lote adicional de 25%. Isso é lei, é regra. Então, se você vai emitir 100 milhões, você pode emitir um lote adicional de 25%. E aí você capta 125 milhões. No caso do MXRF11, é 1 bilhão, mas com um lote adicional que vai... tá até escrito aqui, ó. O montante inicial da oferta e a quantidade de novas cotas inicialmente ofertadas poderão ser aumentadas em 25%. Ou seja, pode ir até 1,25 bilhão. É muita coisa de captação. É muita coisa de captação. E o que eu venho falando para vocês? Preste atenção nessa reflexão. Nós estamos diante de uma crise onde os preços dos ativos estão baratos e as dívidas estão caras. Concorda? Hoje, quem tem dinheiro, quem tem fundo imobiliário de tijolo, fundo imobiliário de papel, investidor, eu, você, quem tem dinheiro desde outubro do ano passado, tá fazendo boas compras. Concorda comigo? Então, o BTLG tá fazendo boas compras porque ele tá arrumando um jeito de captar dinheiro. O GGRC tá fazendo boas compras porque ele tá arrumando um jeito de captar dinheiro. O MXRF11 quer fazer boas compras e ele tá dando um jeito de captar dinheiro. É possível emitir CRI nesse momento e se endividar nesse momento? É possível, só que tá muito caro. 14,75% tá Selic, tá muito caro se endividar. Então, você prefere pegar esse dinheiro, você tem que captar dinheiro de alguma forma. Você prefere pegar emprestado com um banco, uma seguritizadora, ou chamar os acionistas, os cotistas, para poder comprar novas cotas e você captar esse dinheiro sem precisar pagar juros. Aí você pega todo esse dinheiro e aloca naquilo que você está querendo alocar. Parece muito mais conveniente, tanto para o cotista quanto para o fundo, que neste momento de alta taxa Selic, a gente faça subscrições. E o MXRF11, ele tem uma vantagem sobre todos os outros fundos. Sabe qual que é a vantagem do MXRF11? Olha isso aqui, cara, que loucura. Olha o número de cotistas que esse fundo tem. 1,3 milhões de cotistas. Léo, isso é muito? É pra caramba. Pra você ter ideia, o número de brasileiros que tem CPF na bolsa, ou seja, criou a conta na bolsa lá na B3. São 5 milhões. Criou, não é que tá investindo não, tá? Não é que tá investindo. Só tem lá a quantia na B3. 5 milhões. 1,3 milhões investe em MXRF11. Dos investidores em fundos imobiliários, a gente tem 2,4, 2,5 milhões de investidores em fundos imobiliários. 1,3 é só do MXRF11. Então, a cada 2 pessoas que você conversa, uma investidora em fundo imobiliário, uma tem MXRF11. É quase quanto o aplicativo da Nubank, né? A cada 4 pessoas que você conversa, 3 tem um aplicativo da Nubank que está lá no celular. Mesma coisa em MXRF11. A cada 2 pessoas que você conversa, uma tem MXRF11 na carteira. Por que isso é uma vantagem do MXRF11? Por quê? Para e pensa um pouquinho. Vamos lá, porque eu quero que você aprenda aqui. Não quero ser só um vídeo informativo. Não é para ser jornal o canal. É para te ensinar de verdade. Pensa aí um pouquinho. Pois é. Isso dá vantagem porque tem muitos desses 1,3 milhões que são leigos. Tem muitas pessoas que jogam o preço da cota acima do que ela deve valer. Já te expliquei várias e várias vezes que fundos imobiliários de papéis, raríssimas vezes, você vai aceitar comprar com PVP acima de 1. Ou seja, o MXRF11, ele historicamente negocia com PVP acima de 1. Mesmo que as dívidas, o valor patrimonial do fundo seja 1, ele negocia inevitavelmente acima de 1, quase que em sua totalidade. Em alguns momentos negociou abaixo? Sim, momentos de oportunidade. Mas grande parte da sua vida ele negociou acima. Por que isso traz uma vantagem competitiva a ele? Porque o MXRF11, enquanto todos os fundos imobiliários estão com PVP abaixo de 1, alguns fundos imobiliários de papéis estão com PVP acima de 1. Nesse momento de crise, você prefere pegar dinheiro emprestado ou emitir cotas? Emitir cotas, na verdade? E quem consegue emitir cotas com maestria? Quem tem fundo imobiliário que tem o PVP maior do que 1. Se o PVP estiver menor do que 1, é mais difícil emitir cotas. Quer dizer que é impossível? Não. Mas é muito mais difícil emitir cotas. Por quê? Preste atenção aqui agora. Vamos pro quadro preto, que agora você vai aprender uma coisa muito importante. Preste atenção no que é primeiro a subscrição e depois você vai entender o porquê que é vantajoso fazer quando o PVP é maior que 1 e desvantajoso fazer quando o PVP é menor do que 1, tá? Uma forma do fundo imobiliário crescer é a subscrição de cotas. E, literalmente, a subscrição de cotas é você chamar pessoas que já são investidoras ou pessoas que estão de fora desse tipo de investimento, ou seja, os cotistas do MXRF11 e os que não são ainda, a comprarem cotas do MXRF11. Porque aí, se eu crio uma nova cota e posso vender ela agora para o mercado, eu consigo captar esse dinheiro para mim sem nenhum tipo de juro.
nenhum tipo de juro. A única coisa que vai ter ali é uma taxinha para subscrição. Então, em momentos de alta taxa de juros, os fundos sempre vão preferir fazer subscrição de cotas. Supondo hoje a situação do MXRF11, onde ele tem 4 bilhões de patrimônio. Ele quer captar mais 1 bilhão e aí ele vai ficar com 5 bilhões de patrimônio, certo? Esse 1 bilhão a mais que ele captar, ele vai investir em que? Na sua maioria em CRIs, tá? Na sua maioria. Pode ser que ele invista um pouquinho em fundo imobiliário, um pouquinho em SPE, pode sim, mas a sua maioria vai ser investida em CRIs. E aí, meu amigo, primeira coisa que a gente precisa entender, subscrição é bom ou é ruim? Bom ou ruim subscrição? Pensa comigo. Depende. As turmas da MGD, elas aprendem a responder isso, né? Sempre quando eu falo, porque as nossas lives são bem interativas, sempre quando eu pergunto isso, eles respondem, depende. Por que depende? Porque depende do que o gestor vai fazer. Imagina, vamos supor que esses 4 bilhões aqui, eles eram investidos em bons ativos e os ativos rendiam 1% ao mês, beleza? Então, quem tinha aqui um pedacinho desses 4 bilhões aqui de cotas, de patrimônio, ele tinha 1% de rendimento ao mês. Depois que o MXRF11 captou mais 1 bilhão e pegou esse 1 bilhão e investiu em outras coisas, e vamos supor que o gestor foi ruim, ele investiu em coisas ruins, e aí ele investiu em coisas que rendem só 0,5% ao mês. Concorda comigo que agora esses 5 bilhões aqui, que é o novo patrimônio do MXRF11, não vai mais render 1%? Por quê? Porque ele foi diluído com esse investimento ruim que rende 0,5. Se a gente fosse incorporar tudo aqui, agora, com esse novo investimento de 1 bilhão que rende apenas 0,5, os novos 5 bilhões do MXRF11 vai render só 0,9. Aí agora me responde, o cotista que estava aqui, depois da subscrição, ele começou a receber só 0,9, antes ele recebia 1. Ele gostou ou não gostou da subscrição? Ele não gostou da subscrição. Então, este caso aqui foi uma subscrição ruim, onde, apesar do gestor conseguir captar o dinheiro sem juros, ele não conseguiu investir bem esses recursos, diminuiu a rentabilidade do fundo e aí fez com que os cotistas antigos e os novos ganhem menos dinheiro. Vai ganhar agora 0,9% ao mês. E aí, vamos fazer o contrário. Vamos supor que o gestor pegou esse 1 bilhão de reais e ele investiu em coisas ainda melhores. Vamos colocar aqui que ele conseguiu investir em ativos que rendem 1,5%. Se agora ele investiu esse 1 bilhão em ativos que rendem 1,5%, os novos 5 bilhões, eles não vão render 1% apenas, porque 1% era 4 bi. 1 bi tá rendendo 1,5, ou seja, no total 5 bi vai render 1,1. Agora preste atenção, os antigos cotistas tinham um rendimento de 1% e agora, depois da subscrição, os cotistas estão com rendimento de 1,1%. Valeu a pena a subscrição? A subscrição foi boa? Com certeza foi boa. Então, a subscrição é boa ou ruim? Depende. Na sua grande maior parte das vezes, os investidores já têm aqui, por exemplo, esses 4 bilhões investidos nos melhores ativos possíveis. Porque se a gente confia no gestor, confia o seu dinheiro no gestor, você está acreditando que ele está fazendo o investimento dos melhores ativos possíveis. Se ele não está investindo nos melhores ativos possíveis, significa que o rendimento está ruim. Então, considerando aqui que quando hoje o MXRF11 tem 4 bilhões de patrimônios investidos, a gente entende que isso aí tá nos melhores ativos possíveis. Então, se ele captar mais 1 bilhão, é de se esperar e não seria errado ele só manter o rendimento. Se ele só manter o rendimento, ele pegou esse 1 bilhão aqui, ó, e colocou para render 1%, é bom. Por quê? Porque agora a gente tem 5 bilhões rendendo 1%. Antes a gente tinha 4 bilhões rendendo 1%, agora a gente tem 5 bilhões rendendo 1%. Ou seja, o rendimento da sua cota vai ser o mesmo. Você recebia 10 centavos antes, você vai receber 10 centavos agora. Léo, então por que é bom se eu tô recebendo o mesmo tanto? Porque agora o fundo tá mais diversificado, ele tem mais patrimônio, ele tem mais números de CRIs investidos, ele é mais pulverizado, ele tem mais potencial de ganho de capital. Ou seja, se o gestor apenas mantiver o seu rendimento, e você já gosta do rendimento agora, e ele só manteve o rendimento, já é bom. Se ele subiu, melhor ainda. Se ele desceu, aí é ruim. Então, resposta, primeira pergunta, subscrição é bom ou ruim? Porque a grande maioria das pessoas, e muita gente no YouTube vai falar, subscrição é ruim. Subscrição não é ruim, galera. Depende do que o gestor faz com o dinheiro. Em geral, a subscrição vai ser vantajosa pro cotista. Em geral. Agora, a gente precisa entender, e eu sei que esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, porque eu tô tentando te ensinar algo, né? Se você gosta de vídeos longos, já deixa o like no canal, pra eu entender que você gosta desse tipo de vídeo. Senão eu vou começar a gravar vídeo de 5 minutinhos também. Break News! O MXRF11 soltou mais uma subscrição de 1 bilhão. A cota vai custar 10,30. Subscreva ou não subscreva. E pronto, acabou o vídeo. Tem gente que gosta assim, né? Triste, mas é verdade.
Entendido agora que a subscrição é boa ou ruim, a gente precisa entender sobre o PVP. Lembra lá que eu prometi pra vocês que eu ia te ensinar sobre subscrição de PVP? Lembra disso? A subscrição, o próprio fundo precisa vender a cota. Então, imagina o seguinte, imagina a seguinte situação. Um fundo MXRF11, no PVP de 1, que é o preço justo, custa 9,40, beleza? Esse é o PVP de 1, PVP justo aqui, ó, vou colocar aqui, ó, PVP de 1, beleza? Você que é cotista do MXRF11, você não vai deixar o MXRF11 vender para outra pessoa se não for pelo menos a 9,40. Você concorda comigo? Porque imagina só, você pagou 9,40, mas aí quando o MXRF11 vai vender pro Joãozinho, ele vende a R$8. Você acha justo? Não é justo, não é verdade? É ruim, é uma subscrição ruim. Você tá vendendo abaixo do valor patrimonial, ou seja, está vendendo com desconto. Como se essa caneca aqui, quando eu fui comprar, a gente virou sócio na caneca aqui, ela custava R$30 e agora você tá vendendo a caneca para outras pessoas por 20, por 15. Pô, então por que você me vendeu a 30? Normalmente as subscrições, elas precisam ser feitas pelo menos no valor patrimonial, pelo menos, que é o 1 aqui, né, de PVP. Então, teoricamente, a subscrição, ela vai vir aqui 9,40 para cima, porque tem algumas taxinhas, taxa de 2, 3, 4, 10 centavos às vezes. Então, vai ser 9,40 para cima. Essa vai ser a subscrição do MXRF11, beleza? Pelo menos, se a gente for pensar de maneira racional. Logo, você entendeu o porquê que quando o PVP é menor do que 1, normalmente não tem subscrição. Olha só aqui um exemplo. Vamos entrar aqui, ó, na parte de ranqueamento de fundos e vamos pegar aqui os próprios fundos de papéis, tá? Vou filtrar aqui fundo de papel do 0,9 a 1,5. Olha só o tanto de fundo imobiliário, vou até ordenar aqui pelo PVP maior. Olha o tanto de fundo imobiliário que tem PVP acima de 1 e fundos imobiliários que tem PVP abaixo de 1 aqui, que tá ranqueado no método 2 de 1. Aqui eu cliquei para ranquear em PVP. Então preste atenção. O KNWY, ele conseguiria fazer uma subscrição? Boa, conseguiria, porque ele poderia vender a cota ao seu valor patrimonial e hoje ela tá custando 102. Ou seja, imagina só se eu chego para você e falo assim, vou vender as cotas na nova subscrição a 9,40, mas hoje ela tá custando 9,30. Você vai comprar da subscrição? Não, você vai comprar do mercado. Então, preste atenção, pra você entender isso aqui de uma vez por todas. Se, por exemplo, o Vigip for fazer uma subscrição, ele vai ter que lançar essa subscrição a preço patrimonial, pelo menos, certo? Hoje ele tá com PVP de 0,92, tá custando R$ 82,65. Se a gente entra aqui e vê o valor patrimonial dessa cota, vamos dar uma olhada. Olha só, o valor patrimonial da cota tá de R$90. Aí eu vou lançar uma subscrição do Vigip, imagina só o gestor lançando a subscrição do Vigip, vai cobrar R$90 na subscrição, mas hoje você consegue comprar ele a 82, a subscrição vai dar certo? Não vai. Qual que é a opção que o gestor tem? Vender mais barato, a 82. Ah, vou fazer a subscrição a 82,65, porque hoje no mercado tá 82,65, então não vai fazer diferença pro cotista comprar da subscrição ou do mercado. Ainda assim, a gente ia preferir comprar do mercado, porque no mercado você tem acesso à cota muito mais rápido. Mas, perceba, para fundos que estão com PVP menor do que 1, fica muito mais difícil você fazer uma subscrição. Você só consegue fazer a subscrição se você fizer essa subscrição abaixo do valor patrimonial. E se você vender abaixo do valor patrimonial, lembra do exemplo da caneca, os cotistas vão ficar puto da vida, porque eles pagaram um valor patrimonial justo e você tá vendendo agora, o gestor tá vendendo o valor patrimonial descontado, puto da vida. É sempre que a subscrição abaixo do PVP de 1 é ruim? Não, mas são raras exceções de negociações, raras exceções. Em geral, você sempre vai ver subscrição de fundo que tem um PVP maior do que 1, entende? Maior do que 1. Por quê? Porque agora vamos usar um outro exemplo aqui, ó. O KNWY quer também fazer uma subscrição. Hoje ele tá cotado a 102,20, o PVP de 1,03. Se a gente entrar aqui para ver o valor patrimonial dessa cota, perceba, o valor patrimonial é 99,42. Aí o gestor vai e fala assim, galerinha, eu vou vender ali a valor patrimonial. Todo mundo fica tranquilo, valor patrimonial tá tranquilo você vender. Você vendeu a caneca para mim por 30, pode vender pro outro lá por 30 também, não tem problema nenhum. Só que perceba, hoje no mercado tá 102, o valor patrimonial 99. Começa a ficar vantajoso a subscrição? Opa, eu de fora vou falar assim, ó, eu vou subscrever, porque a subscrição tá 92, o mercado tá 102, então fica mais barato eu subscrever. Ou seja, a subscrição vai dar boa. A gente tem aí no meio desse processo uma técnica que eu vou te ensinar dentro da mentoria, inclusive, que se chama arbitragem, que dá pra você ganhar dinheiro com isso, fazendo essa diferença. Mas pra você que tá começando agora, basta você saber que você sim, caso seja cotista de um fundo imobiliário que tem um PVP maior do que 1, a subscrição fica mais fácil. E foi justamente isso que o MXRF11 fez. Ele tava com PVP de 1,02. Mas se eu olho agora, Léo, o PVP do MXRF11 tá de 1. Sim, porque já caiu, já aconteceu o processo de arbitragem. Você até poderia ter participado do processo de arbitragem, onde as pessoas vendem ao preço mais caro para comprar um preço mais barato. Mas não foi o caso, porque você ainda não é aluno da MGD. Inclusive, todos aí que estão perguntando quando é que vai abrir a nova turma, que tem um ano que eu abri a última turma da MGD. No final de junho a gente vai abrir a nova turma da mentoria. Ainda faltam algumas aulas para eu atualizar, o negócio tá ficando insano. Aula
pra caramba, você nunca vai ver na sua vida. Isso aqui eu te garanto. Você nunca vai ver na sua vida nenhum tipo de mentoria, curso de investimento mais completo que a MGD. Isso aí eu te garanto. E você pode procurar, você pode gastar dinheiro procurando que você não vai encontrar. Então se você já é um cara que tem interesse em entrar na mentoria, já tava esperando, já tinha um tempo, que eu sei que tem muita gente que tava esperando. Inclusive eu também tava esperando pra soltar essa nova turma. É só você escanear esse QR Code aqui ou clicar no link da descrição pra você entrar no grupo do WhatsApp, que lá a gente vai passar todas as informações. Antes de abrir a nova turma da mentoria, eu vou dar 3 aulas gratuitas pra ajudar quem também não tem condições de entrar no curso. Eu vou dar lá uma palhinha do que é 1% da mentoria. Então você que já tem interesse, não vacila, entra no grupo do WhatsApp aí, pra você não perder essas inscrições, viu? Senão depois vai ser mais um tempão, né? Não sabemos quando é que nós vamos lançar. Por isso, então, que quando você abre aqui o gráfico do MXRF11, você vê que ele caiu 2% nos últimos 5 dias. Foi lançada a notícia da subscrição, o pessoal falou assim, pô, vai lançar valor patrimonial. Eles não vão lançar o PVP de 1.2, vai lançar valor patrimonial. Então eu vou vender aqui agora a cota, porque aí eu espero a cota chegar ao valor patrimonial, depois eu recompro ou faço a subscrição. E é por isso aí que caiu esses 2%. Tem muita gente que já tá falando de conflito de interesse. Calma, galera. Eu acho que vocês não sabem muito bem o que é conflito de interesse. De verdade, de verdade. Às vezes vocês estão muito preocupados com muita manchete aí sensacionalista que acontece. Não tô falando que a XP é certo ou errado, porque aqui é ela que vai fazer a subscrição do MXRF11, mas a gente tem que aprender a identificar o que é conflito de interesse mesmo. Porque, por exemplo, eu falo pra você que o café da GD é o melhor café. É conflito de interesse, porque é o café da GD, então é lógico que ele vai falar que é o melhor café. Aí que você se engana, meu amigo. Aí que você se engana. Não é conflito de interesse. Na verdade, eu bebi café pra caramba até achar o café da GD. E aí, por ele ser o melhor, ele se transformou no café da GD. Então é óbvio que eu vou recomendar o melhor café, que se não fosse o melhor café, eu não recomendaria. Ou seja, isso não é conflito de interesse. Tem que tomar cuidado, tá? Porque eu vejo um monte de mimizento falando que é conflito de interesse porque não quer estudar. Conflito de interesse, não vou nem investir. Nem estudou. E eu não tô defendendo a XP não, porque a XP tá cheia de conflito de interesse mesmo, tá? Mas foi só pra te mostrar pra você aí, que é um cara esperto, inteligente, uma moça esperta, inteligente, não cair nessa falácia aí de, tudo é conflito de interesse. Toma cuidado. Terminando as nossas considerações, você saiu daqui aprendendo o que é subscrição, sabendo que a subscrição pode ser boa, pode ser ruim, sabendo que normalmente as subscrições vão acontecer quando o PVP é maior do que 1, e quando o PVP é maior do que 1, eles fazem a subscrição. Existe um fenômeno chamado arbitragem, que você não entendeu muito bem o que é, porque eu não te expliquei. Se Deus quiser, um dia eu te explico isso aqui no YouTube, e se não for da conveniência de eu te explicar isso aqui no YouTube, se você entrar na nova turma, você vai aprender tudo isso. Considerações finais. Na minha opinião, os fundos têm que fazer subscrição mesmo. Estamos no momento de oportunidade. Fundo que tem capacidade de fazer subscrição, que faça subscrição. Se a subscrição for de bom senso, realmente não for por mau caráter, só para aumentar a taxa de administração, mas realmente para captar um dinheiro e investir em ativos bons, cara, não faz sentido não fazer. Eu, como gestor do MXRF11, faria uma subscrição também. Meu PVP dá de 1.05, eu subscrevo, rebento de subscrição lá no PVP de 0.2, depois 0.1, depois 0. Faça a subscrição lá, eu vou fazendo para captar dinheiro. Porque no momento o MXRF11 ele consegue comprar IPCA mais 9, IPCA mais 10, IPCA mais 11, ganhar com marcação de mercado, fazer ganho de capital pro cotista daqui 2 anos, 3 anos. Ou seja, está no momento onde quem tem dinheiro tem oportunidade. Se não tem dinheiro, tem que captar dinheiro. Você que não tem dinheiro, o que você está fazendo para você ganhar dinheiro e investir? Você vai ter que trabalhar mais mesmo, não tem o que fazer. Vai ter que ficar cansadinho no sábado, no domingo, fazer bico. É isso aí mesmo. Até hoje, desde que me formei, provavelmente não folguei mais do que 2 sábados, 2 domingos. Você também precisa trabalhar sábado e domingo, meu amigo. Aqui não tem dessa não. Se você tá esperando eu acariciar a sua cabeça e falar assim, não, é só você investir 100zinho que aí você vai ficar milionário. Não, não é assim não. Tem que trabalhar pra caramba. Principalmente no momento de oportunidade, pra você prover capacidade pra sua família aposentar tranquilamente. Agora, se você compra uma cotinha descontada, ela valoriza muito lá no futuro. É muito melhor do que você continuar na sua segunda a sexta, sai na sexta, sai no domingo, sai na segunda, gasta um dinheirinho e vai comprando as cotinhas bem parceladas. Eu compro o Banco do Brasil mês que vem, quando ele já tiver voltado pra R$28. Eu compro o Sanepar mês que vem, e aí a Sanepar subiu de 5 para 6 e pouco, você vai comprar hoje, tem que pagar mais caro. Então preste atenção nisso, tá? Esse vídeo não foi só sobre subscrição de cotas, mas para você entender o quanto é importante você aproveitar das crises, beleza? Inclusive, uma coisa que eu quero deixar bem claro, o YouTube tá desinscrevendo muitos inscritos, não sei o que tá acontecendo. Tem muita gente falando que, o YouTube tá tirando seus inscritos, tive que me reinscrever. Então, confere aí se você tá inscrito, tá? Porque às vezes você se inscreveu, mas não tá inscrito. Aí você se inscreve aí de novo, beleza? Tamo junto, fique com Deus, papai do céu abençoe vocês, até o próximo vídeo no canal.